dificilmente você vai procurar alguma terapia ou um psicólogo, ou até mesmo um processamento, se antes você já não está nessa febre mental, já não está num estado onde você não está suportando. Sendo que no seu corpo, todos os dias você come, todos os dias você toma banho, todos os dias você limpa o seu corpo, mas a sua mente você não higieniza. Você vai negligenciando. Todos os dias você escuta desaforo, todos os dias você fala mal de você mesmo, todos os dias você escuta músicas que te programam para que você passe por níveis de sofrimento, até que chega num ponto que você vai ficando com pânico, que você vai ficando com ansiedade, que você vai ficando com depressão, e aí já virou tantas situações que você já não sabe mais de onde que veio. Aonde é que tudo isso aconteceu? Porque você ainda não entendeu que, na verdade, é a somatória de todos esses quadros de imagem te trazendo um resultado de uma vez no seu corpo. Então, você tem, às vezes, uma crise. Então, você fica, seu coração parece que vai disparar. Parece não, dispara, parece que você vai morrer. Você fica com medo de morrer a todo momento. Você começa a sentir uma tristeza muito profunda. E você tenta lembrar do que é. Nossa, será que foi um momento tal? Será que foi um momento Y? Na verdade, são todos os momentos vivos em você de uma única vez te trazendo uma descarga. Que é, às vezes, o seu espírito falando, ei, calma, você não é só isso. Existe algo aí dentro, existe algo maior que consegue superamudar todos esses processos. Mas aí a pessoa vai ter que ter o primeiro passo e a primeira virtude, que é a humildade. Isso é uma coisa muito interessante. Ninguém recebe um dom para usar em si mesmo. Jesus, ele era uma pessoa que curava várias pessoas, sim, mas era um homem de dores. Por que ele não se curava? Todos os dons que nós recebemos é para usar em prol da humanidade. E às vezes, quando a gente está passando os nossos piores momentos, vai ser uma pessoa que vai nos ajudar. E graças a Deus, eu acho que uma das técnicas mais bonitas que eu vivenciei, que eu vi, que eu recebi, que eu apliquei, é o processamento. Porque é onde a pessoa consegue voltar a ser ela. É quando ela recebe um suspiro. E o que a gente mais escuta depois das sessões é: nossa, que alívio. Depois de um tempo a pessoa fala, nossa, eu carreguei isso tudo e eu não precisava. Era como se carregasse uma mochila pesada por muitos anos da vida e não precisava. E às vezes essa mochila que você carrega são de interpretações que você teve durante a sua vida que não fazem mais sentido para você hoje, mas você nunca teve, às vezes, a oportunidade ou o momento de ressignificar aquele momento na sua vida. Tirar aquela carga emocional que não precisava mais ter, porque você já tem um amadurecimento disso. Mas só que na época, às vezes você era uma criança, e aquilo para você foi um trauma muito grande. Mas se você precisa entender. Mas quando o seu machucado está doendo, você quer cutucar para lavar? Não. Por que você vai lá no médico? Porque ele vai ter que dar anestesia, tirar seu machucado. Quando a gente passa por traumas, a gente também não gosta de lembrar. Sabe o que a gente faz? Finge que não existiu. Aí você tenta esquecer. Só que às vezes você tenta esquecer tanto que depois você começa a esquecer de outras coisas. Porque para sua mente tanto faz. Se ela interpreta que você quer esquecer dos momentos, ela não vai esquecer só dos momentos doloridos. Ela vai começar a se esquecer de tudo. Depois disso vira uma doença psicossomática e às vezes você começa a ter um início de Alzheimer. Mas quando a gente consegue voltar nessas imagens e ressignificando, tirando as cargas emocionais, você vai ver que não vai existir mais tantos quadros, tantas programações que vão te trazer o resultado. E aí você começa a controlar. Do controle, você vai começar a pegar o amadurecimento dessas imagens e aplicando na sua vida. Então você vai ter o quê? Uma nova conduta. Que é uma conduta igual a Nay fala. Às vezes a gente não tem livre-arbítrio, às vezes não. Eu também não acredito que a gente só tem o quê? A escolha sobre a ação que aconteceu na sua vida. Você não escolhe, às vezes, se você vai bater o carro ou não, mas você escolhe se você vai descer do seu carro, perguntar se o motorista está bem e chamar uma ambulância, ou se você vai descer do carro, pegar uma arma e atirar na cara dele. É uma escolha. A batida, às vezes, não foi, mas como você reagiu à batida, é uma escolha sua. Agora, e ainda é entre aspas, porque se você foi condicionado a sua vida inteira a fazer ter um nível de comportamento que você acha que é o certo, quando você bate o carro, você vai agir igual seu pai agia, que era igual seu avô agia, porque é como você acredita que é o certo. Porque para você já não existe nenhuma outra possibilidade. Mas quando você conhece uma técnica dessa e você volta nos momentos que você vivenciou, por exemplo, um trauma de uma batida de carro, a próxima vez que você bate o carro, você, às vezes, tem um ímpeto de fazer o que você sempre fez, mas você para e você pensa, eu posso fazer isso, eu posso ter uma nova escolha. E você recebe a liberdade de escolher ser uma nova pessoa. E isso vai moldando o seu caráter no futuro, ao ponto de você tirar dos seus filhos uma programação que você teve a vida inteira. E isso é muito bonito, porque começa a mudar gerações, né? Exatamente. Tem uma frase do Einstein que define muito isso aí, mudar gerações, né? Porque eu acredito que é do Einstein, não me recordo muito certeza se é dele, mas ele fala, tudo aquilo que nós ignoramos não existe para nós. Então, quando a pessoa ignora aquilo, ela nem compreende ainda que é uma programação, né?
E a Terra hoje, ela caminha do estado físico para o psíquico. Então, hoje, as pessoas começaram a buscar isso a nível mental. E quando a pessoa começa a despertar para isso, é sobre muita dor já. E o copo está muito cheio, né? É o que a gente costuma dizer. Então, muitas vezes, as pessoas, na sua não compreensão do que de fato ocorre, não têm paciência de acolher aquela pessoa. E fala, nossa, mas só falei isso. E a pessoa explodiu. Não, você falou só isso. Mas o copo dessa pessoa estava sendo cheio desde quando ela estava no útero da mãe. Hoje foi simplesmente a última gota que derramou esse copo. Então, o ser humano ele não consegue compreender isso. Porque eu falo, antes de julgarmos uma pessoa ou avaliarmos uma pessoa, a gente tem que conhecer a história de vida dessa pessoa. Porque, às vezes, a história de vida que eu tive foi muito fácil, foi muito linda. Embora eu carregue um aprendizado num caminho árduo, mas eu tive referência muito boa na minha vida. Eu fui muito bem condicionada antes de eu enfrentar os meus maiores medos, os meus caos. E muita gente não tem essa referência. E o ser humano tende a colocar todo mundo no mesmo balaio e tratar todo mundo igual. E não é assim. Eu tenho 3 filhos. Cada filho meu é de um jeito. Lógico que eu tenho que tratar cada um de um jeito. Não é que você ame mais um que o outro. Não é questão de amar. É questão de compreender que cada ser humano, apesar de vir do mesmo pai e da minha mesma mãe, é individual e único. Às vezes um gosta de uma coisa, o outro de outro. Um tem pouca paciência, ele tem que trabalhar isso para ele fortalecer, porque ele é sensível. O outro não, já aguenta mais o mundo, já está mais preparado. Um escolhe chegar na escola no primeiro dia e ser feliz. O outro escolhe chegar e não querer ficar na escola. E eu, como mãe, como aquela que escolheu trazer ao mundo, ou até mesmo os nossos pacientes, a gente tem que compreender a história de vida de cada um. Porque a primeira coisa que o ser humano devia fazer quando ele quer ajudar alguém é sentar e falar, me conta um pouco da sua vida. E mesmo que você vê ali que ele teve muita não conduta ou muitas não virtudes, mesmo assim, ampare, acolha, porque a pessoa ela só vai conseguir mudar quando ela quiser mudar. E eu falo, a gente nunca muda por causa de ninguém, ninguém muda, mas o outro pode ser o motor da nossa mudança. Porque quando a gente sente segurança e a gente vê, nossa, ele é assim, e é melhor ser assim, né? Porque eu vejo que ele é mais feliz assim. Eu olho e eu falo, nossa, eu quero ser assim também. Eu quero viver como essa pessoa. E eu sigo o exemplo dessa pessoa. Então, pelo exemplo, você pode transformar vidas. Como pelo exemplo, você pode matar. E o ser humano ele tem a tendência sempre de não compreender. Ele põe todo mundo nesse balaio e julga todo mundo igual. Então, o ataque de nervo, uma briga no trânsito, uma explosão, é simplesmente hoje o copo derramou, mas essa pessoa tem uma história. Ela traz uma bagagem ali. Então, se o ser humano tivesse o tempo e a paciência de conversar e compreender esse caminho, o rio da vida dessa pessoa, eu tenho certeza que o mundo já seria bem melhor. E a gente já teria atitudes de homens maiores, né? Homens com H maiúsculo. Mas o mundo, você vê que, embora tanta informação, porque hoje a gente está num mundo que é tudo muito rápido, né? Acontece aqui, o planeta inteiro já sabe. O mundo está caminhando para passos largos, para muito sofrimento, porque você vê hoje o que acontece entre pais e filhos, nação e nação, mas isso é bíblico, né? Já está lá. Então eu falo que se cada um começar a fazer a parte, a gente não vai mudar o mundo inteiro, mas que a gente possa mudar o nosso mundo e transformar o nosso mundo. Porque a gente pode sim, dentro de onde a gente está, promover um mundo melhor para as pessoas que convivem com a gente e mostrar que é possível, porque de um em um, aos poucos a gente forma uma célula forte.